Amores, iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um relato da minha primeira vez no motel. Tô logo adiantando, tá? Fui pro motel pensando que eu ia me divertir, ia curtir, ia ter uma noite prazerosa. Mas não. Foi decepcionante, frustrante, mas foi engraçado. Então se você quer mais vídeo como esse aqui, tu já vai deixando o like, tá? Vai pro vinheta e depois bora pro vídeo. Aconteceu há 10 anos atrás. Eu trabalhava numa loja, numa banca do Jogo do Bicho, não sei se aí onde vocês moram tem. Foi meu primeiro emprego, assim, digamos assim. Eu era novata nessa banca, era um lugar muito movimentado mais por homens do que por mulheres. Então eu conhecia muita gente, tinha muito contato com esses homens, né, esses clientes da banca. E é mais ou menos como não fazia nenhum mês que eu estava nessa banca trabalhando, eu conheci um rapaz muito legal, muito simpático, educado. E ele frequentava várias vezes durante a semana. E aí a gente foi pegando amizade e com o passar do tempo, ele começou a dar investidas, né? Me chamando pra sair, e aí, bora sair. Sempre negando, né? Primeiro que eu mal conhecia ele e eu tava mais focada no meu trabalho, né? Porque eu era novata, eu tava ali há pouquíssimo tempo. Quando eu conheci ele, eu tava aqui há um mês. Eu tava super focada no meu trabalho, tava solteira, queria sair de casa, queria morar sozinha. Eu não morava sozinha ainda. Então eu estava muito focada, eu não queria me envolver com ninguém. E outra coisa, esse trabalho era muito cansativo, porque era muito longe da minha casa, então eu andava muito para ir, para voltar. Era muito desgastante, então eu não tinha ânimo para sair para lugar nenhum. Pra ser bem sincera, eu não tinha vontade de sair. Eu chegava em casa muito cansada e ia dormir de 21 horas, então eu não tinha ânimo, e era de segunda a sábado. Foi se passando os meses, um mês, 2 meses, e ele sempre ali, e sempre me chamando. Ele me chamava pra tudo que tava tendo assim de novidade. Ah, vai ter um show, bora. Aí vai ter tal banda no barzinho, bora. Aí vai ter lugares conhecidos aqui. Quem é daqui sabe, né, que tem muitos lugares legais pra sair. Bode do Norte, tem música ao vivo. Boate que tem por aqui, que tem open bar. Ele me chamava pra tudo quanto é canto, assim, desse tipo. Lugares até legais, mas eu nunca queria. Nunca aceitava. E aí, gente, eu fui pegando uma certa amizade com ele. Assim, nunca faltou com respeito. Ele nunca chamou pra ir pro motel de diretão, assim. Não, ele sempre chamava pra ir pra esses lugares, assim. E eu sempre tinha curiosidade, sempre tive a curiosidade de conhecer o motel, né? Porque eu era muito novinha, muito mais novinha. Nunca tinha ido pra esse tipo de lugar, então tinha muita curiosidade de saber de como era por dentro e tal. E eu nunca tinha ido, então tinha muita curiosidade. Até então eu nunca tinha recebido nenhuma proposta. E assim, vamos. Aí, gente, teve um dia que me conquistou com um presentinho. Quase 5 meses já. 5 meses que eu tava trabalhando nessa banca. E o cara sempre ali. Sempre presente, marcando presença. Ele não levou ele mesmo, ele mandou um motoqueiro entregar na banca. Era um buquê pequeno, acho que tinha umas 6 rosas, só rosas vermelhas. E tinha uns bombonzinhos dentro. E tinha um kit de maquiagem. E até um dia desse eu tinha um potinho de maquiagem que acabou e eu guardei de recordação porque era muito lindo e era inclusive de uma marca que eu gosto muito, assim. Então ele mandou de presente e tinha um cartãozinho. E no cartão ele tava me chamando pra sair na praia. Conversando, então conversa vai, conversa vem. Falei pra ele que eu gostava muito de caipirinha. Olha, meninos, fica aí a dica pra vocês. Se você tá muito em cima de uma mulher e ela tá muito resistente, dá um presentinho pra ela, quem sabe ela não muda de opinião. E aos poucos o homem foi me convencendo, né? E ele jogou baixo com um presente desse. Um presentinho simples, né? Mas assim, essa semana ia ter um feriado, que a loja ia ser fechada. Então eu não ia estar tão cansada. E justamente no feriado foi quando ele me chamou pra sair. E eu não queria ficar em casa. Eu resolvi aceitar por isso também, porque eu tava muito entediada, eu queria sair. Já tinha dado aquela amolecida no meu coração por causa do presentinho, assim. Pra dar uma oportunidade pra ele, não custa nada tentar, né, gente? Tipo assim, pelo menos eu ia sair, ia espairecer um pouco a cabeça. Enfim, já conheci ele há um tempo. Pronto, fui, aceitei. E aí a gente marcou, ele me buscou, né? Não deixei ele vir na minha casa onde eu morava. Ele me buscou assim próximo. E a gente foi, no caminho ele tava super animado, né? Quando chegou lá no quiosque, aí a gente tomou. Quer dizer, eu tomei uma caipirinha, né? Fiquei bem alegre, bem tranquila.
E ele não bebeu nada, ele só bebeu uma água de coco, não bebeu bebida alcoólica. E pediu um petisco ali pra gente comer. E aí a gente não demorou nem 40 minutos lá, conversa vai, conversa vem. Foi um pouquinho na praia, né? Molhou um pouquinho o pé. Voltamos e aí foi quando ele me fez a proposta. E aí, você quer ir pro motel comigo, conhecer? Você não é obrigada a fazer nada, sempre aquele papo, né? Você não é obrigada a fazer nada, você vai pra conhecer. Como eu tinha essa curiosidade, aí eu fiquei um pouco receosa, claro, mas acabei aceitando. Ele foi para um motel aqui chamado Motel Paraíso, que é lindo assim, lindo, bem luxuoso. De primeira ele pediu 3 horas. Eu não aceitei ficar pernoite, porque como era a primeira vez que eu estava saindo com ele, e a ideia era entrar para conhecer. E aí ele perguntou se eu queria para pernoite, eu disse a ele que não, parece que eu estava pressentindo. Ia ser mais prejuízo pro cara. Aí ele pagou só as 3 horas. Esse motel ele é bem legal, tá? Porque os quartos são individuais. Embaixo é a garagem, onde você bota o carro ou sua moto. Aí tem uma escadinha e sobe para o quarto. É tudo individual, é um quarto por vez. O quarto era gigante, inclusive era maior do que essa casa aqui que eu moro. E lindo, muito lindo, todo espelhado, deslumbrante. Eu entrei e fiquei babando assim. Ele abaixou a luz, que tinha jogo de luz lá no quarto, colocou uma música. Sentei na cama, eu tava de short e de body. Tirei o short, fiquei com o body, peguei uma coca. Ele tirou a camisa, né, e tirou a bermuda. E a gente começou a ficar, tal, deitamos e tal. Ele abraçou, né, a gente ficou corpo a corpo. E eu não senti nada, eu não senti o corpo dele ficar duro, né? A gente, que a mulher que entra em contato com o cara, até no abraço mesmo, sem encostar muito, a gente já sente, se fosse o caso. E a gente foi ficando, e nada, foi se passando os minutos e eu senti ele bastante nervoso. A partir do momento que a gente adentrou no quarto, eu já vi ele nervoso e tenso, e suando um pouco. E olha que no quarto tinha ar condicionado. Vi que ele estava meio assim estranho, eu disse, olha, peraí. Eu disse, olha, faz o seguinte, nunca fui na hidromassagem. Enche lá a hidromassagem, a gente passa pra lá, aí eu acredito que você vai relaxar mais. E aí ele ligou a hidromassagem, colocou no máximo, né? Aquilo ali enche muito rápido. E era aquele barulho, sabe? De muita água em abundância, enchendo. Aí ele não esperou. E ele tava com muita vontade. Realmente ele queria muito, talvez. Acho que ele foi com muita sede ao pote. Talvez tenha sido isso. Então eu disse a ele, calma, deixa eu terminar a Coca-Cola enquanto a hidro enche, que a gente passa pra lá, vai ser melhor, você vai relaxar mais, você tá suando, o quarto gelado e o homem suando, isso aqui dele, ó. Quando a gente começou, a gente ficou só se pegando, tipo assim, em cima da cama, sarrando, se esfregando um no outro. Aí eu terminei de tirar o body, e aí ele começou a fazer o e eu ainda cheguei a tocar nele e realmente não subia. Eu só toquei a mão, foi a única coisa que eu fiz. Eu poderia, né, tentar. Claro que eu queria ter ajudado, né, pra ver se fazendo alguma coisa poderia ajudar a fazer funcionar, né. Só que ele não deixava, ele tava muito em cima, ele segurava assim as minhas mãos, ele me segurava, ele tava assim, agitado. Então ele não deixava eu sequer tomar uma atitude para tentar ajudar ele ou subir por cima dele, nada. Depois passando os minutos não subia. Aí foi quando escutei um barulho forte de água decaindo, como se fosse uma cachoeira. A hidromassagem literalmente virou uma cachoeira. E eu escutei aquele barulho de água forte caindo. A hidromassagem transbordou. Isso mesmo que vocês estão escutando. Eu coloquei o pé no chão. Já tava com água assim quase no meu calcanhar. E como eu acabei de falar, o quarto era gigante, minha gente. Gigante. Aí foi que o homem se desesperou mesmo. Eu disse, cara, como você esquece? Ele foi pegando as toalhas, tentar enxugar. Só que aí foi tanta água que começou a escorrer pela escada e ir pra garagem. Foi muita água, muita água mesmo, porque a hidromassagem ela tem várias saídas de água, né? E ele aumentou no máximo, no volume máximo. Aí encheu muito rápido e transbordou muito rápido assim. E começou a escorrer água pela escada. E aí ele ficou desesperado. Eu também não sabia o que fazer. Tentei ajudar ele enxugando com toalha, só que não tinha muita toalha, tinha mais roupa. E
Aí ele ligou para a recepção e explicou o que tinha acontecido, porque rapidamente, né, eles iam perceber que estava acontecendo alguma coisa de errado com a água descendo. Era muita água e provavelmente ia passar pela porta da garagem. E ele ficou com medo do pessoal do motel ver e acontecer alguma coisa, né? Não sei. Aí ele ligou para lá e avisou. Aí eles disseram: calma, calma, a gente vai mandar uma camareira aí para enxugar o quarto e vocês trocam de quarto. Só que aí ele disse: não, eu não vou querer, fecha a conta. Não rolou o que era para rolar. Não evoluiu. Foi embora e no caminho de volta para casa, ele voltou calado, sem falar nada. Ficou com muita vergonha, muito constrangido. E depois disso, quando eu cheguei em casa, depois de um tempo ele me ligou, explicou que isso nunca tinha acontecido, que não sabia o que tinha acontecido, pediu desculpa. Eu disse: cara, não precisa pedir desculpa, acontece. Você passou tanto tempo insistindo pra gente sair. Quando a gente saiu, acho que você ficou muito ansioso. Deve ter sido isso, provavelmente. Desligamos o telefone e não nos falamos mais. Fui trabalhar normalmente, né, depois do feriado lá. E ele não apareceu mais, ele sumiu. Eu acabei conhecendo outra pessoa e acabei engatando um namoro com outra pessoa. Aí depois de mais ou menos um ano, veja só, gente. O cara ia lá toda semana. Depois disso ele sumiu por mais ou menos um ano, mais de um ano trabalhando na banca já. E aí quando ele apareceu, ele mais uma vez: me desculpa, isso nunca tinha acontecido, e me chamou pra sair de novo. E eu disse a ele: olha, infelizmente não vai dar, porque agora eu tô namorando. E resumindo, ele não apareceu mais depois dessa. Falou que tinha perdido o emprego, que muitas coisas tinham acontecido na vida dele, e que na verdade ele não tinha aparecido mais lá porque ele estava morando em outro lugar, estava trabalhando em outro lugar, então estava indo numa banca jogar em um lugar mais perto. Foi o que ele falou, né? Nunca mais eu vi ele. Então foi isso que aconteceu. Fui ao motel a primeira vez, o cara insistiu muito. Quando conseguiu, ele jogou todo o dinheiro fora. Ele gastou muito dinheiro com combustível, dinheiro lá num quiosque que em Boa Viagem naqueles quiosques nada é barato. Uma caipirinha naquela época, R$ 12. Tá? Isso eu tô falando pra você 10 anos atrás, mas de hoje em dia. Mas foi isso. Foi engraçado, assim, de certa parte. Fiquei triste por ele, mas foi uma experiência atípica, né? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, de relatos como esse, deixa o like que eu trago mais. Comenta aqui embaixo, né, que seja um emojizinho pra me ajudar. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!